Oi, gente! Vamos lá para mais um tempo de devocional, um tempinho nosso de aprender mais sobre Deus, sobre a palavra de Deus e sermos ministradas. E eu estou muito feliz que você está aqui de novo. A gente tem muito ainda para caminhar juntas, muita coisa que a gente vai fazer juntas nesse quadro. E a minha expectativa é lá no alto para que Deus vai falar hoje aqui com a gente. Como você já sabe, nós estamos, e para você que está chegando hoje, né? Nós estamos nesse livro aqui, falando sobre ele, conversando, baseado em cima dele, que é o livro Diário Devocional, que eu fiz parte, escrevi parte dele e gosto muito do conteúdo, então te convido a, se você quiser adquirir ele, vou ver se a gente consegue deixar aqui o link. Se não, também só acompanhe, também já vai ser muito bom ter você aqui acompanhando junto com a gente. Tá bom? E eu queria saber como foi, né? Semana passada a gente teve o primeiro episódio do nosso devocional, desse tempo nosso aqui. E eu queria saber como é que foi pra você e já pedir que você vá lá nos comentários, aproveita que se você tá aí no YouTube, já vai nos comentários, coloca como é que foi pra você essa semana que passou. Nós falamos sobre o bom e perfeito Pai, que é o nosso Deus, que não tem nada a ver com o nosso pai terreno, seja ele bom, se você teve um bom pai, seja se você teve um péssimo pai, ele não se compara ao bom pai que nós temos. Como foi para você esse tempo? Coloca aí nos comentários e aproveita, se você ainda não se inscreveu no canal, nós temos vários outros quadros muito legais, como o podcast com as meninas, nós temos também o Lari Aconselha, que são vários casos aí que a gente recebe, que eu recebo e eu posso dar minha opinião sobre eles. Quem sabe você até participa desse quadro aí também, mandando o seu caso. Então, se inscreve no canal, tem muita coisa acontecendo. Ativa também o sininho, porque isso é importante. Você é notificado por primeiro. Assim que sair alguma coisa postada ali no canal, você já vai ser notificado, tá bom? Então, já faz isso aí, aproveita que você tá aí. Vamos lá começar? Hoje nós vamos falar sobre a bondade de Deus. Semana passada nós falamos sobre a paternidade de Deus, hoje nós vamos falar sobre a bondade de Deus. E eu quero começar orando com você. Então aí onde você estiver, fecha os teus olhos e nós vamos conversar com Deus. Deus, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito até aqui, tudo que o Senhor tem construído no nosso coração. Eu peço que nesse momento nós possamos nos conectar com a Tua Palavra, que a gente possa ser edificado, que a gente possa crescer nesse momento. Então, desde já começa a falar o nosso coração, começa a abrir os nossos ouvidos, os nossos olhos, para que a gente possa ser ministrado de forma profunda pelo Senhor nesse momento. Eu entrego cada mulher que está ouvindo e que hoje haja respostas, que hoje, de fato, nós possamos conhecer mais da sua parte. Em nome de Jesus, amém. Bom, vamos lá. Já pegou aí sua Bíblia, seu caderno? A ideia desse quadro é que você interaja, né? Que você participe, não fique só aí olhando ou escutando. Se você tem condições, se você talvez não está no carro, não está aí onde não consiga, mas se você conseguir, seria melhor. Pega uma Bíblia, um caderno, uma caneta e acompanhe com a gente, tá bom? Vamos lá? Eu quero começar lendo. Nós sempre temos um texto base, o nosso texto é em Salmos, no capítulo 34, no versículo 8. Salmos 34, versículo 8. Diz assim: Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o que nele se refugia. Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o que nele se refugia. E nós vamos falar sobre a bondade de Deus. E para isso eu quero lançar de cara uma pergunta para você. Quanto você quer conhecer a Deus? Quanto? Quanto? Com que intensidade? Quanto dentro de você é forte, grita por conhecer a Deus? Muito? Pouco? É tudo que você quer? Estou vivendo uma fase que não estou muito preocupada com isso. Como é que está isso para você? Como é que está isso na sua vida? Porque isso importa, certo? O quanto você quer conhecer a Deus importa. Porque se eu quero, por exemplo, muito
me formar em medicina, importa o quanto eu quero isso, porque isso depende o tanto que eu vou me dedicar à faculdade, o tanto que eu vou me dedicar ao estágio, né? Importa que eu queira ter um casamento bem-sucedido e feliz, porque importa o quanto eu quero, porque daí no processo de fazer o meu casamento acontecer, eu vou me dedicar a isso, eu vou fazer tudo que eu posso fazer, eu vou ser tudo que eu posso ser para que isso dê certo. Então veja, a minha pergunta é muito relevante nesse momento. Quanto de fato você quer conhecer a Deus nesse momento da sua vida? Por quê? Porque entender a bondade de Deus, conhecer o que é de fato a bondade de Deus, está totalmente intrínseco ao fato de conhecer quem Deus é. Se eu conheço a Deus, eu sei que talvez o que eu estou vivendo e passando continua sendo bondade de Deus. Se eu não conheço a Deus, ou se eu conheço uma forma errada de quem Deus é, talvez eu vou definir o meu próprio Deus de acordo com aquilo que está acontecendo na minha vida. Então, olha o quanto é importante de fato eu saber quem Deus é. E a fonte para eu descobrir quem Deus é a própria Bíblia, certo? Isso aqui é a fonte do conhecimento acerca de quem Deus é. Estou segurando aqui a Bíblia para quem só está me ouvindo. A Bíblia é a fonte de conhecimento de quem Deus é. E sabe o que acontece? Não sei se vocês percebem, talvez na sua vida, na vida das pessoas que você observa. Pessoas que começaram a caminhar com Jesus há pouco tempo, conhecem pouco a Deus, certo? Isso é meio natural. Você começou a caminhar com Jesus agora, naturalmente você conhece pouco dele. E conforme o tempo vai passando, né, conforme você vai conhecendo a Bíblia, conforme você vai tendo experiências com o Senhor, conforme você vai desenvolvendo um relacionamento com o Senhor, você vai conhecendo mais da parte de Deus. E é muito comum no início da caminhada com Cristo, e espero, gente, entre parênteses aqui, que seja realmente só no início da caminhada com Cristo, nós vamos moldando um Deus na nossa mente, no nosso coração, a imagem de um Deus, certo? Baseado naquilo que eu recebo dele. Isso acontece muito comum no início da caminhada com Cristo. Então, conforme eu vou recebendo coisas da parte de Deus, vou vivendo algumas coisas extraordinárias com Deus, eu vou percebendo, puxa, Deus é bom, olha só o que Ele fez comigo, Ele me deu isso, Ele me curou daquilo, Ele restaurou meu casamento, e aí eu vou dizendo, Deus é bom, veja o que Ele está fazendo na minha vida, Deus é bom, e eu vou recebendo da parte de Deus, Deus vai abrindo portas, e Deus é bom, e tudo se torna a bondade de Deus. Porém, em certa medida, em certa altura do campeonato, normal, é extremamente comum e que bom que é assim, nós caímos numa frustração. Por quê? Porque talvez você não recebeu dessa vez o que você gostaria, ou o que você acha que deveria ter acontecido. Deus, Ele é ótimo em nos frustrar, não é verdade? Não sei se você tem essa experiência na sua vida com Deus, mas parece que quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente percebe que de fato Deus, ele se importa com a gente, mas Ele tem muito mais do que a gente pensa ou imagina, né, de ser bom de fato para nós. E aí o que acontece que é muito comum, né, nesse embate aí do início da caminhada, é pessoas desistirem de andar com Deus, porque de fato, eu tô conhecendo a Deus, tô percebendo que Ele não é tão bom assim. Afinal, perdi minha filha para o câncer, perdi minha mãe para um acidente, ou, né, meu marido é usuário de drogas, ou não consigo me livrar de uma situação de doença emocional. Veja, Deus não é bom. Então, muitos se decepcionam na caminhada com o Senhor e abandonam a vida com Deus. Mas a questão é, Deus, Ele vai se revelando sobre quem Ele é na medida do meu interesse por Ele. Porque quanto mais eu me interesso em, de fato, conhecer quem Deus é e não o que Ele pode fazer por mim, é que eu vou definindo, de fato, quem Deus é. Na íntegra, de verdade. E não um Deus que eu moldei conforme os meus desejos. Veja que
quem Deus não é definido por você. Ah, o meu Deus é assim. Não, peraí. Então você está servindo um Deus que é qualquer outro Deus. Você consegue perceber a importância de você conhecer a palavra de Deus? Porque é a palavra de Deus que diz quem Deus é. É a palavra de Deus que diz, de fato, sobre a bondade de Deus na sua vida. Não é o que você acha que é bom para você e aí você define a bondade de Deus se Ele te der ou não te der. Veja que coisa mais grave isso. A imagem que construímos acerca de Deus não pode estar baseado nas circunstâncias. Não é o que eu acho, não é o que Ele pode fazer por mim. Olha só, ali no nosso devocional tem uma frase que diz assim: mas o fato é que Ele não muda para ajustar-se às ideias falhas a seu respeito. E não age de acordo com a justiça humana. Ele é perfeitamente justo e bom. Vou ler de novo. Mas o fato é que Ele não muda para ajustar-se a ideias falhas a seu respeito. Ele não se ajusta ao que eu e você achamos que Ele tem que ser para que Ele de fato seja bom. Se Deus fizer isso, Ele é bom. Ele não vai se ajustar e se amoldar a isso para que você perceba que Ele é bom. Porque Ele é imutável, Ele é justo, Ele faz aquilo que convém a Ele, porque Ele é perfeito. E a nossa confiança precisa estar no caráter de Deus, que a Bíblia fala que Ele nos ama, que Ele cuida de nós. Então veja que não tem a ver com aquilo que eu recebo, mas na confiança que eu tenho no caráter de Deus, é que define a bondade dEle sobre a minha vida. Ele é perfeitamente justo e bom. Agora a pergunta que eu quero te fazer é: por que Deus é bom? Se alguém te perguntasse assim: fulano, Deus é bom? Sim. Por quê? Por que você acha que Ele é bom? Qual motivo você tem para achar que Ele é bom de fato? Pelo que Ele te deu? Pelo que Ele faz por você? Pelo sustento, pelo que Ele te salvou no casamento, pela reconstrução do teu casamento. É por esses motivos que Deus é bom? Também, eu diria também. Deus é bom mesmo, a gente percebe nos detalhes da vida que Deus é bom. Mas, sabe, nós caímos sempre nesse problema, muitos de nós, de condicionarmos a bondade de Deus por aquilo que Ele pode fazer por mim. Eu quero ler Filipenses 2, se você está com a sua Bíblia aí, olha o que diz em Filipenses, no capítulo 2, a gente vai ler o 2, do versículo 6 até o 8. Filipenses 2, do 6 ao 8, diz assim: embora sendo Deus, ele está falando sobre Jesus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, o que Jesus fez por nós? Esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e a morte de cruz. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, eu e você já temos motivo de sobra para falar sobre a bondade de Deus. Deus é bom e ponto final. Veja a história, sabe? Não é só o que Ele pode fazer por você hoje, nesse dia, nessa semana que você está, nesse ano que você está, nas circunstâncias em que você está, mas Ele morreu por mim e por você. Sabe, esses dias eu estava atendendo uma menina e ela disse: nossa, eu preciso de um milagre do Senhor. Inclusive na minha oração disse: Deus, se Tu me amas, prove. Quando ela disse isso, eu falei: nossa, que coragem, né? Porque Deus já provou tudo que tinha para provar.
Ele já provou o seu amor por nós, derramando seu sangue, vertendo seu sangue na cruz, para que eu e você pudéssemos ter liberdade, acesso ao Senhor, salvação, possibilidade de nos reconectarmos com Deus. Sabe, só isso, ou melhor, tudo isso já é suficiente sobre o amor e a bondade de Deus por mim e por você. É lógico que nós, enquanto vivemos, queremos uma cura, queremos que Deus reconstrua isso, que Deus faça aquilo, que Deus abra aquela porta. Sim, claro, mas a questão aqui é a seguinte: Deus já provou sua bondade por mim e por você, certo? Vamos concordar nisso? Será que esse Deus que já provou sua bondade na cruz, nos libertando, nos salvando, será que Ele não nos ama ao ponto de dar ou deixar de dar? Será que as circunstâncias continuam definindo quem Deus é e sobre a bondade dEle sobre nós? Claro que não. É claro que não, as circunstâncias não definem a bondade de Deus por mim e por você. Afinal, se eu tenho, Deus é bom. Se eu não tenho, Deus continua sendo bom. Se Ele me deu, Deus é bom. Se Ele não me deu, Deus continua sendo bom. Se Ele me tirou, Deus é bom. Se Ele me deu, Deus é bom. Porque a bondade dEle depende do caráter dEle. Deus é imutável, Ele não é sentimental, Ele não é sentimental no sentido de vulnerável em seus sentimentos, né? Ele não olha para o dia e fala, hoje eu vou decidir dar, amanhã não vou decidir dar não, porque eu não quero, porque eu simplesmente quero fazer sofrer. Deus não é esse Deus aí, né, comparando a pessoas que a gente conhece totalmente vulneráveis. Não, Deus não é isso. E você e eu podemos confiar em Deus, no caráter dEle, que a Bíblia todinha está recheada, dizendo o quanto que Deus ama, nos ama e que o tanto que nós podemos confiar nele. Então, minha amiga que está me ouvindo aí, se você talvez está passando por um tempo difícil na tua vida, na tua história, onde você espera que Deus demonstre bondade a você, eu só quero te dizer uma coisa: cuidado, cuidado, porque talvez você não receber o que você acha que você tem que receber, ainda assim é bondade de Deus, ainda assim é o Senhor te protegendo, ainda assim não é o momento certo. Então confie no Senhor e não no que Ele pode te dar. Sabe, a maior maturidade que eu e você podemos ter no relacionamento com o Senhor é chegar num ponto da vida em que você simplesmente não tem respostas do Senhor a respeito de determinado assunto, e você estar contente e feliz e satisfeito. Não porque você, de alguma forma, gosta de sentir dores, né? Mas porque você está leve, porque você confia na bondade de Deus. Porque aquele que morreu na cruz por mim não mudou sua opinião acerca do quanto Ele me ama. Ele continua me amando. E se Ele não deu, ainda continua sendo muito bom. Porque Ele ainda continua me amando, porque Ele ainda continua olhando, porque Ele ainda sabe o que está fazendo. O Senhor é o Criador, é aquele que nos criou. Será que Ele não sabe o que está fazendo? Será que Ele te esqueceu? Ou melhor, será que existe alguma coisa impossível para Deus? Não. Isso que você está passando não é impossível para Deus resolver. Mas talvez a bondade dEle é tão grande por você que você vai receber no tempo certo, ou talvez você não vai receber. Então, meu convite para você é conhecer de fato quem Deus é. Conheça o Deus justo, bom, amável, misericordioso. Um Deus que disciplina seus filhos. Conheça esse Deus. Pega a Bíblia, conheça a Deus. Porque conhecendo a Deus, você descobre que de fato o Senhor é bom com você, te dando, tirando, ou seja lá o que for. Confie no caráter do Senhor e não no que Ele fez ou deixou de fazer por você. Vou deixar um desafio, mas antes deixa eu ler Jeremias 29:13, eu marquei aqui. Jeremias 29:13 diz assim: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, não busque as bênçãos de Deus, mas busque conhecer a Deus, porque conhecendo a Deus já é uma bênção, já é muito bom, porque através do conhecimento de quem Deus é, você vai poder viver uma vida leve, tranquila, porque você confia no Senhor e não nas coisas só que Ele pode te dar. Meu desafio para você
é o seguinte. É um desafio, assim, digamos que você vai ter que parar um pouquinho para pensar. Então, se você tá aí com papel e caneta, já é legal você fazer. Se você tem o devocional, o diário devocional na mão, você tem uma lista aqui e aí você preenche ela, tá? Mas basicamente o desafio para você é: tire um tempo de gratidão. Eu quero que você liste 20 itens que você quer, ou itens, situações, pessoas, coisas que você quer agradecer ao Senhor. Coisas que para você significa muito, você sabe que foi o Senhor quem colocou a mão. Um filho, uma casa, uma oportunidade, o crescimento, a sua igreja, enfim, não sei. 20 itens que para você hoje queria dedicar ao Senhor em adoração, agradecendo a Ele, tá bom? Meu desafio é esse para vocês. Amigas queridas do meu coração, Deus é bom, independente das circunstâncias, independente da imagem que eu criei sobre Deus, uma imagem talvez deturpada porque eu não o conheço, mas meu convite para você é: conheça o Senhor e assim você vai conhecer o tanto que Ele é bom com você. É isso. Que Deus abençoe você e até semana que vem.